Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos estar lendo no capítulo 12 de Lucas para falar a respeito da provisão de Deus. Lucas, capítulo 12. Eu vou estar lendo o texto por completo e depois, na capacitação de Deus, a gente vai estar fazendo algumas observações para que o Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração e não venhamos a nos conformar com este mundo, como diz o texto de Romanos 12, 2, mas a gente venha a ser transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente venha conhecer e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Lucas capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disserdes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserdes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valei do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, o texto até aqui, a gente vai continuar lendo, tá bom? O texto até aqui, o que ele nos apresenta? No começo do capítulo 12, o texto fala que tinha uma multidão de pessoas, uma aglomeração de pessoas, e Jesus ele começa a pregar. Ele começa a trazer instruções, palavras que são espírito e vida àquelas pessoas. Só que o texto fala que ele passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, ou seja, daquela multidão, se tivesse alguém que deveria escutar com mais atenção, eram os discípulos. O principal alvo daquelas admoestações eram os discípulos. Então Jesus ele começa a trazer diversos valores espirituais. Ele fala que aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus
ele obterá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Ele fala que não devemos nos preocupar quando nos forem exigido em determinado momento que respondamos às autoridades ou àqueles que nos perseguem ou àqueles que pedem razão de nossa fé. Porque naquele mesmo instante, o Espírito Santo falará por vós, falará por nós. Então, diversos valores espirituais, para não se preocupar com aquele que mata o corpo, mas depois não tem mais nada que fazer, mas devemos temer aquele que mata o corpo e depois disso tem poder para lançar nossa alma no inferno. Dentre tantos valores espirituais que Jesus ele traz aqui para a multidão, tendo como principal alvo os seus discípulos, uma pessoa se levanta, um homem se levanta. Ele levanta dentre a multidão e diz assim: Mestre, o texto vai dizer assim, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, essa pessoa que estava dentre a multidão, ele não estava preocupado, não estava atentando ali para o que Jesus falava, quanto com aquilo que ele e o irmão dele herdou, ou seja, uma herança, uma provisão em abundância. E Jesus ele vai lá e responde, ele fala: quem me colocou como repartidor ou divididor entre vós? Apartai-vos toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso vai me lembrar o texto que fica em 1 Timóteos, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 19. 1 Timóteo, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 19, que diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprendizado. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, irmãos, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lembra essa passagem que Paulo, por intermédio de Timóteo, ele quer instruir esses crentes que têm riquezas, que têm abundância, para eles não colocar a sua confiança na instabilidade do dinheiro, mas sim em Deus, que nos provê tudo aquilo que necessitamos. O texto continua. Ele profere a esse jovem em resposta, ele profere uma parábola. E o que essa parábola nos traz? Ela traz um homem, que ele tinha muita riqueza, esse homem, e o campo dele, ou seja, aquilo que ele plantou, rendeu mais do que aquilo que ele tinha lugar preparado para armazenar. Então ele fica preocupado, ele arrasou consigo mesmo, ou seja, ele confia no seu próprio coração para se aconselhar e ele fala: já sei. Então ele vai e destrói todos aqueles celeiros que ele tem, que são menores, e ele constrói celeiros maiores, para ele poder colher toda aquela renda. E depois ele fala algo muito interessante, que nos será importante posteriormente, assim como todas as coisas. Ele diz assim, então, depois que ele chega a essa decisão, ele fala: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e regala-te. E Deus ele responde, ele qualifica esse homem como louco. Deus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, então é rico para com Deus. Irmãos, o que esse homem estava fazendo?
Esse homem, a alma dele só obtém descanso depois que ele contempla a provisão. Depois que ele olha, ele tem novos celeiros muito maiores, ele tem armazenado toda aquela colheita, a alma dele tem descanso. Ele precisa ver para descansar. Ele precisa contemplar, mesmo ele não sabendo, mesmo a Bíblia nos exortando que não devemos dizer coisas como amanhã iremos e faremos tal coisa, porque isso procede do maligno. Esse homem ele tendo a certeza que ele viverá muitos dias, ele empenha a sua vida em garantir a sua sobrevivência. Ele empenha a sua vida em garantir que ele terá o que comer, o que beber e ainda vai ter uma vida regalada, ou seja, ele vai ter mais daquilo que ele precisa. E essa admoestação, ou seja, ela nos faz lembrar como o mundo pensa. O mundo ele não tem uma segurança em Deus. O mundo ele precisa ter um emprego que lhe dê estabilidade, porque se ele não tiver essa estabilidade, ele não vai ficar inquieto. O coração dele não vai ficar descansado, porque ele não tem Deus. E isso vai ficar muito claro a partir do que vamos lendo, a partir da continuidade do texto, porque Jesus ele vai se voltar para os discípulos e vai mostrar qual deve ser o nosso procedimento. Porque, irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm pregado isso. Você precisa garantir o seu futuro. Você precisa dedicar a sua vida ao crescimento profissional. Você precisa garantir o seu futuro, porque o mercado de trabalho ele exige muito. Irmãos, sendo muito sincero, qualquer pessoa que se dispuser ao coração para seguir de acordo com aquilo que o mundo exige, a pessoa vai ser como esse homem. Ela vai passar uma vida inteira entesourando para si mesmo e vai chegar a determinado dia, Deus ele vai qualificar como louco, vai nos qualificar como louco, porque vai falar, nossa, ele passou a vida inteira razoando para si mesmo e não era rico para com Deus, ou seja, ele ajuntou tesouros na terra. O contrário do que Jesus nos fala. Jesus fala, não ajuntais tesouros na terra. Esse homem ele ajuntou tesouros na terra para poder garantir aí muitos dias, gastou toda a vida se preocupando com isso e chegou um determinado momento, é pedido a alma dele, antes mesmo de ele gozar daquilo que ele intentava fazer, porque o texto fala que ele arrasou consigo mesmo e chega a essa conclusão. Ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir novos celeiros e eu vou colher todo o meu fruto e futuramente, depois de fazer isso, eu vou dizer à minha alma, descansa, aquieta-se, regala-te, come e bebe, porque você já tem muitos bens para muitos dias. E o texto fala, louco, esta noite, ou seja, quando ele estava razoando, ele nem tinha, na verdade, gozado do planejamento dele, essa noite ia ser tirada a alma dele e ele não tinha fruto para com Deus. O texto continua mostrando que Deus ele tem para nós, os seus filhos, aqueles que são gerados mediante a fé em Jesus Cristo, aqueles que foram comprados por alto preço, aqueles que morreram para si mesmo e nasceram para Jesus Cristo mediante a fé. Ele tem outra forma de pensar, não conforme o mundo. O que ele diz? No versículo 22 em diante, diz assim, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, ou seja, agora o que Jesus ele vai falar tem como alvo os discípulos. Ele vai lá e dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto,
nada podeis fazer quanto às coisas mínimas? Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andei, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, ou vos entregar a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, o texto ele é muito claro que para os discípulos, Jesus ele tem um fardo leve. Irmãos, como cristão, não devemos arrazoar, indagar o que havemos de comer, de beber, de vestir. Não devemos querer, com nossos olhos, contemplar a provisão de Deus. Porque Deus ele é fiel. Mesmo a gente permanecendo fiel, Deus ele é infiel. Deus ele é infiel. Mesmo a gente... quando a gente age infielmente, Deus ele permanece fiel. Então ele quer dizer para os seus filhos, para os seus discípulos, eu comprei vocês por meio de Jesus Cristo. E como Senhor da vida de vocês, vocês vão trabalhar para mim, ou seja, vocês vão trabalhar pelo meu reino e pela minha justiça, e tudo aquilo que vocês necessitam, porque eu constituí vocês, eu sou o autor da vida, eu sei o que cada célula do corpo de vocês necessita. Eu vou suprir as necessidades de vocês. Irmãos, não precisamos ficar inquietos, não precisamos ter o desespero que o mundo tem quanto à nossa provisão. Tem uma passagem de Provérbios que diz que antes de um homem ele edificar a casa, ele tem de preparar o campo, ou seja, antes de ele edificar uma casa, de construir família, bem dizendo, ele tem de se preparar. Irmãos, o Velho Testamento, ele tem uma perspectiva terrena. Deus ele não prometeu na lei que ia levar ninguém para o céu. No Novo Testamento fica muito claro isso. Não tinha os apóstolos, eles não tinham essa clareza. Até Atos, eles não tinham essa clareza. Eles esperavam o Messias, que é a promessa de Deus, que ele ia reinar sobre o trono de Davi e ele ia trazer paz sobre Israel. Ele ia destruir todas as nações em volta de Israel e ele trazer essa paz. A esperança deles era essa. Mas tinha de vir primeiro o Messias sofredor, o Messias que ia padecer pelos pecados. E esse vai estabelecer o seu reino, sim, na sua vinda. Mas ele nos qualifica agora, nós que somos comprados, como peregrinos e forasteiros no mundo. E ele fala para que não venhamos a ficar inquietos, a descansarmos, a não indagarmos, ou seja, não procurarmos descansar só depois que os nossos olhos contemplam a nossa provisão de amanhã. Deus ele não tem isso para nós. Deus ele quer que descansemos nele. Ele fala assim como os pássaros, que eles não arrazoam, eles não juntam em celeiros, eu provo todo o necessário para eles, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Irmãos, se queremos ser homens de fé, mulheres de fé, temos de descansar na palavra de Deus. Não é porque o mundo se tornou capitalista que a palavra de Deus ela ficou inválida. Ela perdeu a sua validade, ela precisa ser atualizada. Irmãos, Deus ele
está fora do espaço-tempo. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade, o Senhor, Ele é Deus. Temos de descansar no Senhor. E se desfalecermos, se Deus Ele permitir, assim como Paulo, que antes de falar tudo posso naquele que me fortalece, ele foi experimentado tendo abundância e passando necessidade, se Deus Ele permitir que nos falte para o nosso aperfeiçoamento, a imagem de Cristo Jesus, irmãos, que venhamos a descansar nele. Deus, ele fala, Jesus, ele é muito claro. Ele fala, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, ele não é digno de mim. Aquele que amar pai, mãe, irmão mais do que a mim, ele não é digno de mim. Para ser discípulo de Jesus, ele fala, tome a sua cruz, ou seja, tome a sua sentença de morte. A crucificação no período do Novo Testamento ela é muito clara. Tanto que o texto de João 12, quando Jesus fala, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, o discípulo fala, como ser levantado? Se os anciãos ele fala que o Cristo permanece conosco para sempre. Eles tinham total noção, irmãos, que quando Jesus ele disse, aquele que não tomar sua cruz, significa aquele que não tomar sua sentença de morte. Outro texto que vai nos ajudar a trazer mais riqueza à conduta dos cristãos, a como devemos nos portar, é o texto de Mateus 6. O texto de Mateus 6 é extraordinário, Mateus 6,19, que diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Irmãos, é muito claro. Jesus, Senhor de nossa vida, ele fala, eu não quero, eu ordeno como Senhor da vida de vocês, que vocês não acumulem tesouros na terra. Irmãos, Deus ele não vai privar os seus filhos de nada que tenha valor espiritual, que traga um bem duradouro e eterno. Se as posses, se os bens, se riquezas trouxesse conforto genuíno, o Senhor que morreu na cruz por nós, ele não ia nos privar disso. Na verdade, se tivesse, de certa forma, uma felicidade verdadeira, eles iam nos exortar a dedicarmos tempo de nossa vida a juntar tesouros terrenos. Mas ele fala ao contrário. Ele fala, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, eu li o versículo 19, 20 e 21 de Mateus 6. As Escrituras falam no capítulo 3 de Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo. Ou seja, que quando o texto fala que quando Jesus se manifestar, a nossa vida que está com Ele será manifesta. Como as Escrituras falam que somos peregrinos, que somos cidadãos do céu, que a nossa pátria está no céu, como peregrinos, a gente não deve viver a buscar estabelecer residência, ou seja, a gente não deve nesse período de peregrinação querer estabelecer um palácio. A gente deve sim ajuntar tesouros na nossa verdadeira pátria, por isso que Jesus ele adverte, ajuntar tesouros no céu. O texto continua dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, a Bíblia fala que a gente se torna escravo daquele por quem a gente se deixa dominar. E nesse texto fala que é impossível servir a Deus e servir as riquezas, ou seja, querer agradar a Deus e querer agradar as riquezas. Querer fazer a vontade da fortuna, de uma condição financeira alta
e querer fazer a vontade de Deus. É impossível. Muitas pessoas criticam, falam, não, mas a Bíblia fala que a gente não deve ter amor ao dinheiro. Irmãos, vamos para Timóteo, capítulo 6. Timóteos, vem depois de 2 Tessalonicenses, Timóteo capítulo 6. Irmãos, a partir do verso 6, a partir do verso 7. O verso 6 é melhor porque vai trazer uma ideia, depois quando os irmãos forem ler um contexto vai ficar mais claro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Essa afirmação vem de homens que eles estavam tratando a fé como uma fonte de obter riquezas, obter lucro, obter bens, obter tesouros terrenos. E Paulo ele vai lá e fala assim, ele admoesta Timóteo quanto a esses homens, e ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Irmãos, o amor ao dinheiro não é somente o problema, o amor ao dinheiro, mas o fato de querer ficar rico. O texto ele é muito claro dizendo, aqueles que querem ficar rico, eles caem em tentação, e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Irmãos, para que dedicarmos a nossa vida tendo uma inquietação que Deus ele fala que não devemos ter, para acumular tesouros que não iremos levar e, além disso, atrair para nós cairmos em ciladas, tentações e muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Será que Deus, a Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém? Será que Deus ele deseja que os seus filhos eles dediquem a sua vida a acumular bens? Será que o Deus que Jesus ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar, e quando eu vier, tomarei-vos para mim mesmo, e para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Será que esse Senhor, será que ele não deseja que ajuntemos tesouro nessa pátria que ele nos prometeu, ao invés de ajuntarmos tesouros terrenos? Deus ele garante, irmãos, a nossa provisão. Assim como os pássaros não precisam colher, juntar em celeiros, nós cristãos também não. Não devemos ter certeza da provisão de Deus somente quando olhamos, ou seja, quando a gente olha o nosso armário ele está cheio, aí a gente descansa em Deus. Mas quando ele está vazio a gente entra em desespero e a gente arrazoa como aquele homem. A gente arrazoa consigo mesmo, tentando de alguma forma acumular bens para que a nossa alma contemple esses bens e fique descansada em Deus. Irmão, não é vontade de Deus para nós. O texto fala que os que procedem assim, os que não têm amadurecido dessa forma, eles são homens de pequena fé. A fé de um cristão não é ele provar a Deus, tentar a Deus como Satanás ele queria que Jesus fizesse, como fala, Deus, se você não fizer isso, você não é Deus. Deus, se você não me dá o que eu quero, eu nunca mais te sigo. Deus, se você não me der o que eu quero, eu vou se matar. Irmãos, Ele é Deus. Nós somos servos dele. Ele nos comprou. Então, se nós somos servos, a vontade de Deus deve prevalecer. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
há um extremismo, né? Quando falamos de um assunto e não tocamos em outro, algumas pessoas falam, então quer dizer que eu não vou trabalhar. Irmãos, tem 2 textos, eu deixei anotado aqui para mim achar. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, um pouco antes de Timóteo, tá? Capítulo 4, do versículo 11 e 12, que diz assim: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Irmãos, Paulo adverte aqui que devemos trabalhar. Ele escreve aos Tessalonicenses que devemos trabalhar. E tudo indica que alguns dentre os Tessalonicenses não aceitaram, não praticaram essa palavra de Paulo. Então ele volta a tocar no assunto e ele fala assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Ele diz assim: Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Irmãos, a Bíblia exorta que devemos trabalhar. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim, que quer a gente coma, quer a gente beba, ou fazendo qualquer coisa que seja feito para a glória de Deus. Devemos trabalhar com alegria. O texto de 1 Coríntios 7 fala que devemos permanecer na condição que fomos chamados, ou seja, irmãos, eu não preciso mudar de condição de vida. Se eu tenho o que comer, o que beber, o que vestir, as Escrituras falam que eu tenho de estar satisfeito, eu tenho de me alegrar no Senhor, porque é isso que eu preciso. Se Deus ele levar a minha vida e levar a vida de um homem que tem muitos bens, um cristão que tem muitos bens, o que a gente vai encontrar no céu vai ser os tesouros que aqui frutificamos por céu. Os bens que eu possuo, a abundância de bens muito maior que a minha que ele possui, não vai ser levada. Então, irmãos, vamos descansar no Senhor. Vamos confiar que Deus ele colocou sobre nós o ministério de reconciliação. Estou citando 2 Coríntios 5, que Deus em Cristo Jesus ele reconciliou o mundo consigo mesmo, não levando em consideração os nossos pecados. Então ele coloca sobre todo cristão ide pregai o evangelho, ou seja, boa notícia, que o Messias, que foi pronunciado na lei e nos profetas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se manifestou, ou seja, por meio de Jesus Cristo, eu posso olhar para o Velho Testamento e pegar todas as referências que citam o Messias, que ele nasceu em Belém, como diz Miqueias 5, que ele ia ser traspassado, como diz Salmo 22, que ele ia nascer de uma virgem, como diz o texto de Isaías, e também dizem de um branco, como diz em Gênesis 3,15. Que ele ia ser traído, como diz Isaías, aquele que comia pão na mesa com Jesus ia o trair. Que ia ferir o pastor, como diz Zacarias, e as ovelhas iam se dispersar. Irmãos, todas as predições a respeito do Messias, que foram anunciadas antes mesmo do nascimento de Jesus, e isso é fácil de provar, porque a tradução Septuaginta, a tradução alexandrina, ela é aceita pelo mundo secular como uma tradução que foi escrita no mínimo 150 anos antes de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus vir, tinham predições exatas do ministério de Jesus, da vida, da morte, da ressurreição, e aquilo que desencadearia esse ministério, ou seja, o que a fé nele realizaria em nós. Ezequiel
36 fala disso, fala que Deus ele ia fazer uma nova aliança, e nessa aliança a gente ia receber um novo coração, como diz Jeremias 24 e Jeremias 31. Ele ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne. E essas pessoas, ou seja, essas pessoas que participam da nova aliança, elas são peregrinas no mundo. Nós estamos aqui de passagem, aguardando a bendita esperança. Paulo ele fala para os Tessalonicenses descansarem quanto aos que dormem, porque ia haver o encontro do Senhor nos ares. Ao soar da trombeta, os mortos iam ressuscitar primeiro, e ele fala nós. Ele se coloca no meio, ou seja, Paulo já tinha essa esperança, que deve ser a esperança da igreja. Ele fala, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, ou seja, como diz 1 Coríntios 15, fala que convém que este corpo corruptível, ou seja, esse corpo que é declinado ao pecado, se deleita, quer se despojar no pecado, por isso que é a batalha do Espírito Santo contra a carne. Convém que a gente seja despido desse corpo, do corpo corruptível, e a gente seja revestido de incorruptibilidade. Então essa deve ser a esperança da igreja. Se Deus ele me deu hoje, e ele proveu hoje, eu não devo estar preocupado quanto amanhã, porque as Escrituras falam que para não nos preocuparmos com amanhã, porque cada dia trará suas inquietações, ou seja, cada dia exigirá de nós coisas. Há dias que eu não tenho veste, esse dia Deus ele vai suprir minhas vestes. Há dias, exemplo hoje, se hoje eu contemplo e tenho e vejo a provisão para amanhã, não confiando nessa provisão, mas confiando em Deus, e eu não contemplo, exemplo, se a água da caixa da minha casa tivesse acabado e não tivesse previsão de água para beber amanhã, eu não deveria me preocupar e sair inquieto, procurando em todos os lugares, me endividando de uma forma irresponsável para poder contemplar, ou seja, como aquele homem da parábola, só ter descanso na minha alma quando eu contemplasse a minha provisão, mas eu devo, se caso isso aconteça, descansar em Deus. Saber que Deus, ele é fiel. Mesmo eu não tendo nada nos meus celeiros, como os pássaros, Deus, ele é fiel. E ele trará cada dia as necessidades deste período de peregrinação. Então, irmãos, vamos descansar no Senhor. Vamos confiar nele. Não venhamos a ter o pensamento do mundo, não venhamos a juntar tesouros na terra. Não venhamos a dar as costas para Deus, porque é impossível servir a dois senhores e servir as riquezas, ou seja, se colocar debaixo do jugo das riquezas. O que as riquezas exigem de mim para que eu venha a estar próximo delas? Ela exige que eu trabalhe 10 horas por dia e estude até a madrugada e durma 2 horas no máximo. Ela exige que eu não tenha comunhão com meus irmãos, porque eu requer esse tempo. Ela exige que eu não vá a cultos, que eu não tenha tempo com o Senhor em oração, em jejum, em tempo da palavra, porque eu preciso ser fiel àquilo que eu me coloquei que eu coloquei como Senhor de minha vida, ou seja, eu preciso fazer aquilo que a riqueza exige de mim. Irmãos, isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente fique inquieto, que a gente dedique a nossa vida ao cúmulo de bens. A vontade de Deus é que a gente descanse nele, como filhos amados, como co-herdeiros da graça, descanse nele e saiba que ele é um Deus fiel. Que assim como ele prova o quanto ele é amoroso, ele provou o seu amor, tendo dado Cristo Jesus para morrer por nós, como quando éramos ainda pecadores, e um Deus fiel, ou seja, é o Deus que não pode negar a si mesmo. Então, quando deixamos de ser fiéis, isso acontece muitas vezes, ele permanece fiel. Então, que nos dias que a nossa alma não esteja descansada no Senhor, no tocante à provisão, e venhamos a ficar inquietos, que a gente tenha certeza que Deus ele é gracioso acima disso, ele continua nos provendo, mas que venhamos a crescer em fé, que não venhamos ser como os fracos na fé, que vivem como o mundo, que eles dividem, eles pensam que Jesus
só comprou parte da vida deles. Na verdade, Jesus ele nos comprou, pertencemos a Cristo, então não existe vida secular e vida religiosa, não existe a minha vida e a vida que eu devo viver para Deus. Exige uma vida que deve em Jesus Cristo ser entregue a Deus, não somente exteriormente, mas interiormente. O salmista ele fala que o meditar na minha mente e aquilo que há no meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Então que Jesus ele realize isso, que ele encontre em nós verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que venhamos a gozar dessa alegria de estarmos descansados no Senhor, na sua provisão, e não venhamos a ser como o mundo. Somos chamados, irmão, para sermos diferentes, a renovarmos a nossa mente. As Escrituras falam que o nosso culto racional, eu vou ler o texto para não citar ele de forma errônea, esse texto ele fica em Romanos capítulo 12, Romanos vem depois de Atos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o meu culto racional é apresentar a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, não saber, experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor ele nos guie e em Jesus Cristo a gente venha a experimentar essa boa, perfeita e boa, agradável e perfeita vontade dele.